os custos logísticos que a logística quer saber, né? A logística quer entender como ela vai compreender ou gerar uma informação para tomar uma decisão. Então, dentro dessa questão dos custos logísticos, que é a maior demanda para as consultorias, né? É onde as empresas logísticas e também os profissionais da logística mais têm dificuldade nessa questão dos custos logísticos e vão pedir ajuda à contabilidade e à administração, é justamente sobre isso que você falou, sobre como que vai ser o tratamento para reconhecer o custo do transporte, o custo do estoque, do armazenamento, da distribuição, do processamento dos pedidos, né? E só ainda falando sobre isso, uma curiosidade que talvez muitas pessoas não saibam, é que, por exemplo, o custo de transporte, ele é por 60% do custo total logístico. Então, o custo de transporte é uma questão extremamente importante para esse reconhecimento, essa construção da informação. É até uma falha do próprio país, do próprio Brasil, em ter investido, né, em malhas rodoviárias. Uhum. E esse custo encareceu muito, porque a manutenção de caminhões ela é muito cara, o combustível ele é muito caro, As as estradas rodovias. não são bem cuidadas, né, necessitam de muita manutenção e isso não ocorre. Né? Eu acredito, né, que grandes países desenvolvidos, né, investiram muito em malha ferroviária, investiram muito na marítima também, né, no Na transporte aeroviária, marítimo. né? Na aérea também. E hoje, principalmente, nós temos esse grande problema, né, professor? Eu não sei como você vê isso na área logística, mas contabilmente eu consigo visualizar que a malha rodoviária no Brasil hoje ela é muito, muito, muito custosa, né? Cara. Cara, e aí a questão que fica, né, professor, na contabilidade é o reconhecimento desse custo, né? Para que o profissional da logística e a empresa logística consiga visualizar, porque a DRE, que eu já, nas minhas aulas com os alunos em contabilidade, explicando e mostrando o que é uma demonstração do resultado do exercício, mesmo que de maneira iniciante, porque é uma contabilidade básica, né, o que é ensinado, a DRE ela não consegue demonstrar esses custos logísticos da forma com que a contabilidade gerencial demonstra. Então, Justamente, né? A contabilidade financeira, ela legisla sobre balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, mas na hora que ela vai evidenciar na demonstração, custo é custo, né? Então vem ali a primeira linha receita, com essa prestação de serviço logística, né? Depois vem os custos, o custo do produto, o custo do serviço prestado, e isso está tudo consolidado, né? Tudo junto ali, e não consegue um detalhamento maior sobre isso. Já a contabilidade gerencial, né, com um plano de contas ali mais detalhado, com informações ali que sirvam para os usuários internos, ela pode sim, né, detalhar os tipos de custos logísticos, né, que uma empresa logística pode ter. Então aí fica aquela pergunta, professor. Fica aquela pergunta que eu vou fazer para você. A contabilidade, melhor dizendo, a logística, ela deve, para tomada de decisão, se embasar na contabilidade financeira
ou gerencial? Eu acredito, professor, que ela deve analisar as duas, né? Uhum. Porque uma complementa a outra, de certa forma, porque a contabilidade financeira, ela visa atender os usuários que estão, como já dissemos, né, fora da empresa. Então, esses usuários, eles precisam de Informações. muitas informações. Então, ela detalha ali muita coisa, mas, infelizmente, ela não consegue detalhar informações que são necessárias para o próprio administrador da empresa. Então, a contabilidade gerencial ela vem para complementar, né, a contabilidade financeira e, de certa forma, gerar informação para todos os usuários, né, tanto os internos quanto os externos. Certo. Aqueles que estão dentro da empresa, os funcionários, os administradores e aqueles que estão fora, fornecedores, bancos, investidores. Então, a contabilidade ela está aí para auxiliar os dois, né? As sub-áreas da contabilidade, elas se complementam, tá? Isso é bacana, porque trazer essa ideia de que as contabilidades, os vários tipos de contabilidade, não se degladem, né? Não brigam entre si, mas se complementam, né? Geram informações que conjuntamente, sinergicamente, constroem uma boa decisão, né, professor? É isso mesmo. E essa questão, tem algumas questões polêmicas, por exemplo, que o professor Nakagawa, da UNB, da Universidade de Brasília, ele traz em um artigo dele de 2002 sobre essa questão dos custos logísticos. Ele diz assim, as palavras dele, sabe? As palavras são dele. Abre aspas. Falta comprometimento da contabilidade financeira em relação aos custos logísticos. Fecha aspas. Ele quer dizer não que a contabilidade financeira faça um desserviço, que ela precisa de complementação, não é isso, professor? É isso Precisa mesmo. de as outras áreas para dar esse apoio. E o que você acha, professor? Por exemplo, a contabilidade, um exemplo aqui, né? A contabilidade financeira, que inclusive o professor Nakagawa levanta. Ele falou assim, olha, o custo de distribuição, por exemplo, na logística, lá na contabilidade financeira, jogam nas despesas de vendas, que o professor Nakagawa levantou. Também tem o custo do transporte, que a gente citou agora há pouco, inclusive o professor Vinícius levantou esse detalhe, que o custo do transporte é altíssimo também pelo alto custo que existe nesse modal rodoviário, né? Que é o que impera no Brasil, esse modal rodoviário. Essa quantidade enorme, enorme de, de custo do transporte, quando a gente olha o fluxo o fluxo da logística, das compras, dos suprimentos, né, para a produção, né, desde as compras lá do produtor rural, a agrícola ou pecuária, né, carne, derivados derivados animais, ou agricultura, grãos, enfim, uma infinidade de produtos primários. Esse custo saindo dali para abastecer as indústrias, né, onde ocorre a transformação desses materiais, e depois esse transporte para o atacado, né, a empresa atacadista, a distribuidora, depois essa distribuidora vai transportar isso para o varejo, né? Vai transformar isso lá para o mercadinho do seu Zé aqui, da esquina, do bairro, ou para o boteco do seu João, né? E depois, então, é que chega ao consumidor. Isso vale para tênis, ela acaba contabilizando isso de forma
que adentre no CPV, né, quando há a venda do produto, e também esse estoque que é comprado lá desde o setor primário, esse estoque ele vira ativo, né? Ele vira ativo, Negativo. ele vira Eu bem, achei aqui, professor, uma demonstração contábil de uma empresa. sim, Eu queria mostrar, mas parece que está meio bloqueado aqui. E a primeira linha, né, dessa demonstração é a receita, né? Você isso, viu ali numa empresa logística, receita de transporte, não é isso, professor? isso, que é uma das atividades da logística, né? Uma A das logística atividades. engloba movimentação, engloba transporte, engloba armazenagem e uma infinidade de outras Entendi. atividades. Então, viria tudo aqui na primeira linha, né? Como Uhum, receita dessa prestação de serviço de uma empresa logística. uhum. E os custos, né? A contabilidade financeira, ela não consegue detalhar quais os custos que estão aqui na segunda linha. Ela coloca de forma consolidada o valor total de todos os custos que se teve dentro de um determinado período. Aqui no exercício de 1 de 2019 a 31 de 12 de 2019, que geralmente é o período fiscal, né? Exato. Então, esse custo ele vem de forma consolidada e a contabilidade financeira ela não consegue detalhar, né? O que é custo de distribuição, de armazenamento, de transporte, O que é custo de embalagem, por de exemplo? embalagem. Por exemplo, a embalagem é um dos custos logísticos mais importantes. É um custo logístico que, inclusive, os consultores da área, os especialistas, eles dizem que a, a embalagem, custo da embalagem, é a primeira que se deve analisar, porque ela impacta poderosamente no transporte. Vamos falar um pouco sobre esse próprio ramo, né, dos tipos de custos existentes. Acho interessante, para a gente estar discutindo isso, Claro. gerar informações para os usuários internos da empresa, né, e uma filha da contabilidade gerencial é a contabilidade de custos. A contabilidade de custos ela busca reconhecer, mensurar, né, os Isso. custos que existem dentro das empresas. Né? Então, se nós formos analisar, a primeira classificação que ela faz é o que é custo direto e custo indireto. Né? O que é um custo direto? O custo direto nada mais é do que aquele custo que pode ser atribuído diretamente ao produto, né? Como, por exemplo, a embalagem, que o professor Paulo acabou de dizer. A embalagem é um custo direto. Por quê? Porque quando eu embalo aquele produto, eu consigo a, é, identificar, tem a matéria-prima, tem a mão de obra da pessoa que produziu aquele produto, e já os custos diretos não. Os custos diretos eles precisam passar por um rateio, né? Uma redistribuição de acordo com o produto. Como o professor Paulo disse, o custo do transporte, ele, na minha concepção, chega a ser um custo indireto, né? Porque são várias mercadorias que são transportadas de um local a outro, e esse valor, por exemplo, do custo, né? Por exemplo, um transporte de Goiânia a São Paulo Uhum. custa uma cheio de mercadorias, por exemplo, né, para fins didáticos, custa, por exemplo, R$ 200. Né? Então, esses R$ 200 de custo de transporte seriam distribuídos proporcionalmente, né, para a quantidade de mercadorias que estariam ali, custos diretos e custos indiretos. Outro exemplo também de custos indiretos, né, é o armazém, o aluguel, aonde essas mercadorias estão armazenadas. Né? Sim. Então, quantas mercadorias foram produzidas dentro de um mês? Como o aluguel é fixo, né? Então, esse custo ele vai ser atribuído proporcionalmente a cada produto, a cada mercadoria. Os salários do pessoal que fiscaliza a produção, né? Porque temos aí a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Né? A mão de Uhum. obra direta é um custo direto,
e ela é facilmente atribuída ao produto. Por quê? Porque quem fez aquele produto foi o custo de um funcionário, é fácil de mensurar isso de um funcionário que realmente produziu aquele produto, e também tem a mão de obra indireta, que é, por exemplo, o salário dos gerentes, dos supervisores, né, que fiscalizaram os outros funcionários, os funcionários da produção, a fazerem o produto. Então, o salário daqueles funcionários, dos gerentes, dos supervisores, precisam ser rateados, né, ao produto, porque não consegue ser mensurado diretamente. Então, tudo aquilo que não pode ser atribuído diretamente ao produto é um custo indireto, né? Um aluguel, a depreciação do maquinário, né? A depreciação dos caminhões, de todos os bens da empresa, né? Como um ativo, aqueles ativos imobilizados, eles precisam ser depreciados. Isso é um custo indireto, né? E isso aí é muito bacana, né? Transporte, se fosse a frota própria e fosse um produto só, né? Que aí não teria rateio, né? Mas é uma situação extremamente rara, né? Extremamente. Grandes produtos, né? Como, por exemplo, aqueles produtos, Produtos aquelas grandes. estruturas, né, que se fazem energia eólica, né? Então precisa Ah, um sim. caminhão para poder levar todo aquele equipamento, né, para determinado local. Então, diretamente aquele produto é um só, né? Aí tá bem específico, né? Então, é, veja como a contabilidade de custos ela é bastante detalhista e ela consegue formar essa informação e dar essa informação para a contabilidade gerencial, que vai processar isso, transformando em informações para a logística, por exemplo, né? Ótimo.